Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Bison, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo da aula anterior que estávamos falando um pouco sobre o conceito do espaço geográfico. Hoje vamos fazer uma retomada de conteúdo, vamos pegar o nosso caderno, o nosso lápis ou caneta e vamos fazer anotações de forma informal. Vamos puxar lá do fundo da memória do que nós falamos anteriormente e hoje vamos anotar tudo no caderninho sobre o conceito do espaço geográfico. Depois de anotado, iremos dar procedência aos nossos estudos, certo? Então o professor vai lançar algumas perguntas para vocês. O que é espaço geográfico? Como que podemos definir o espaço geográfico, pessoal? Como que a gente pode escrever no caderno tudo que nós falamos na aula anterior sobre a ciência da geografia, sobre espaço geográfico? De uma forma bem simples, vocês irão anotar e daí nós iremos discutir novamente dentro da sala de aula, certo? Bom, depois que vimos esses comentários sobre o histórico do espaço geográfico, quem que inventou, nós iremos conhecer as características desse conceito, mas só lembrando que o conceito do espaço geográfico é como se fosse a transformação do espaço natural através da ação humana, certo? De uma forma bem simples e objetiva para que vocês possam entender. Então, está lá a natureza com toda a sua vegetação nativa, vem a ação humana ou a ação natural e modifica totalmente ela, todo aquele espaço geográfico. Então nós temos duas vertentes. A ação natural, que é pela natureza, que também pode transformar o espaço geográfico. E nós temos a ação humana, o trabalho humano sobre aquele espaço. E o mais interessante que vocês precisam saber é que essas transformações, elas sempre estão mudando, se transformando, ou seja, de forma dinâmica. Tudo bem? Então, agora vamos conhecer os três principais elementos que organizam o espaço geográfico. O primeiro deles, pessoal, é o elemento natural, ou a paisagem natural. O segundo é o elemento cultural. E o último são os elementos invisíveis. Então vamos pensando o que significa cada um desses elementos que compõem e caracterizam a transformação desse espaço geográfico. O primeiro, pessoal, elemento, ele se caracteriza como esta foto aqui, que vocês estão vendo no telão, certo? Notem que aqui nós não temos nenhuma ação humana. Não existem construções, não existem estradas, redes de energia, oleoduto e nem população, nem bairros. Esta aqui é a característica dos elementos naturais. A vegetação nativa, que ainda não foi tocada pela ação do homem ou trabalho do humano, certo? Observem que é uma mata atlântica, as montanhas estão repletas de florestas. As florestas aqui no primeiro plano, como nós podemos ver aqui nessa fotografia, certo? Sem nenhuma ação, nenhuma atividade do ser humano nesse espaço geográfico. Vamos para o outro? Esse aqui o professor colocou como pegadinha para vocês. É elemento natural ou espaço cultural? Óbvio que o professor colocou aqui, mas sempre fica a dúvida dessa pegadinha. Gente, notem que aqui é uma plantação de pinos, é um cultivo de pinos, e tudo que se cultiva, ele deixa de ser natural, certo? O cultivo do pinos, ele serve para extração da madeira, a industrialização e, por último, a comercialização, para atender a população, certo? As necessidades de uma população.
Notem que lá no fundo ainda podemos ver algumas vegetações nativas. E aqui temos o contraste do cultivo de pinos. A partir do momento que você planta, cultiva algo em um espaço geográfico, ele deixa de ser natural e passa para ser elementos culturais. Outro exemplo é a urbanização, é a construção das cidades, é o crescimento dos bairros, é o surgimento das indústrias, é a agropecuária em um espaço geográfico, em escala pequena até um porte maior. Aqui podemos ver que temos o transporte coletivo, as pessoas, as relações pessoais, as pessoas embarcando e desembarcando da estação tubo, prédios, comércios, etc. e tal, praças, tudo que se compõe em elementos culturais dentro do espaço geográfico, certo? Elementos invisíveis, pessoal, é tudo aquilo que nós não podemos observar e ver, mas podemos sentir. Então, qualquer coisa, um odor da poluição, muito barulho que acontece bastante nas regiões urbanas, podemos distinguir como elementos invisíveis, ou seja, não podemos ver, mas podemos sentir. Então, o barulho das buzinas, do motoboy passando na rua, das propagandas, certo? Da construção de algum prédio, de algum shopping, ok? Do trem. E a poluição pode ser do ar, por causa das indústrias aos arredores, da quantidade de carros passando numa certa radial, avenida e até mesmo rodovia, e do esgoto a céu aberto, que geralmente acontece muito nas cidades grandes, nas grandes metrópoles brasileiras, certo? Por exemplo, um rio poluído que cai totalmente o esgoto sem o saneamento, sem o tratamento certo, levanta aquele cheiro muito forte e desagradável. Podemos dizer que são elementos invisíveis que compõem aquele espaço geográfico, mudando totalmente aquele ambiente. Além de estar transformando aquele espaço geográfico, ainda está poluindo o meio ambiente, pela falta de organização do crescimento urbano, pela falta de tratamento de esgoto, que é despejado muitas vezes direto nos rios, certo? Esses são os elementos invisíveis. Aqui o professor Pedro trouxe para vocês exemplos de como que podem ser caracterizadas as etapas dessa transformação do espaço geográfico, certo? Então aqui, através da ação antrópica, ou seja, ação feita pelo homem, pelo trabalho humano, deixa de ser o espaço natural, começam a haver as primeiras colonizações e termina em um grande centro, em uma cidade, em uma metrópole. Isso aqui que é uma transformação do espaço geográfico pela ação antrópica. Quando o homem chega e modifica totalmente o espaço, a paisagem natural daquela região. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui. Como que funcionam essas transformações antrópicas? Geralmente é para atender às necessidades de uma civilização, de uma população ou demanda de algum bairro ou região. Aqui nós temos a cidade de Curitiba. A primeira foto é em 2000, quando a BR-116 era muito simples e ficava sempre congestionada, porque além de atender a população da cidade de Curitiba e região metropolitana, atendia pessoas que vinham da região sul e da região sudeste e de outros lugares do Brasil, fazendo um grande turbilhão de carros passando por essa avenida, ou por esse trecho da rodovia da BR-116. Aqui nós temos esta evolução para atender a demanda, com uma qualidade um pouquinho melhorada. Nós temos aqui a via do ônibus do transporte coletivo da cidade, que é o biarticulado. Aqui as vias com mais faixas para atender a população que vai de um lado ao outro e pessoas que passam por ali, por essa região, e as marginais que atendem os bairros ao redor.
E isso podemos dizer que é de 2009 até os tempos atuais na capital paranaense. Aqui nós temos a capital catarinense, Florianópolis, na década de 50, certo? Na década de 50 não existia as avenidas principais que ligavam todas as regiões da ilha e o continente catarinense. Só tinha a Ponte Hercílio Luz e ainda podíamos ter o privilégio, quem era daquela época, com certeza, observar a Ilha do Carvão. Como que se encontra atualmente a ilha de Santa Catarina, onde fica a capital Florianópolis? Novas pontes para atender a demanda da cidade que cresceu, a Ponte Hercílio Luz, e a Ilha do Carvão simplesmente desapareceu totalmente. Certo, pessoal? Por causa da transformação do espaço geográfico. Aqui vai o exercício para vocês. Vocês vão fazer exatamente aquilo que o professor passou. Vários quadradinhos e apresentar todos os elementos do espaço geográfico e essa transformação, desde o estado natural até a grande urbanização. Lembrando, tem que caracterizar todos os elementos que compõem o espaço geográfico. Certo, pessoal? Postem lá no Classroom e na próxima aula a gente vai dividir e compartilhar essas ideias, essas obrinhas que vocês irão fazer. Até mais. Tchau, tchau.